That's a gift for Rebic, who finishes it absolutely. So the Perisic, Mandzukic! Croatia hit the front! Mario Mandzukic pounds! Tweedy and Mbappe! Oh, yes! France in this seesaw game, 3-2 up! Aloha, meus irmãos e amigos, desde a ilha de Molokai, no Havaí, Estados Unidos. Aqui vos fala o professor Azenilto Brito e é um prazer participar do canal Ricardo Oliveira como convidado especial. E eu queria hoje discutir um assunto que está bem em evidência nesses dias, porque no domingo, dia 15 de julho, estamos hoje no dia 13 de julho, pois bem, no domingo vai haver a finalíssima da Copa do Mundo. Agora, quem vai ganhar? França ou Croácia? Eu não sei quem vai ganhar. Ninguém sabe. Mas eu posso dizer que já sabemos quem vai perder. É interessante, né? Não se sabe quem vai ganhar, mas se pode saber quem vai perder. E quem é que vai perder? É isso que eu quero discutir com vocês agora, porque é uma coisa surpreendente. Muitos protestantes evangélicos desconhecem este fato que nós vamos revelar agora. Que fato é esse? Quem é que vai perder? Olha, quem vai perder é a coerência do ensino clássico histórico protestante evangélico. O que eu quero dizer com isso? Aí que está, muita gente, muitos evangélicos ignoram que pelas regras de fé das igrejas mãe, das igrejas da Reforma Protestante, no dia de domingo você não deve ver jogo de futebol. Sabia disso? Porque seria o dia do Senhor. Não vamos discutir isso agora, seria outra discussão, outro estudo. Não é o dia do Senhor, mas ensina-se que é. E esse dia do Senhor não é para ser usado para atividades seculares nem recreativas. Sabiam disso? Os evangélicos em geral não sabem disso. E os que sabem não querem discutir isso. Esse assunto é um tabu. Eu tenho notado isso, é um tabu. E olha, e para não dizer que é coisa só de igrejas tradicionais, históricas, conservadoras, eu vou citar para vocês aqui o que diz a Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, página 112. Em 2 lugares diz assim: Deus estabeleceu um dia especial para o homem descansar de suas fadigas e dedicar todo esse dia para adorar o Criador. Mais adiante diz assim: com a ressurreição do Senhor Jesus no primeiro dia da semana, os cristãos passaram a dedicar esse dia como o seu período regular de adoração. E há algumas passagens citadas aí. Por conseguinte, dediquemos este primeiro dia da semana, que é o domingo, conhecido também como o dia do Senhor, para dedicarmos inteiramente ao culto divino. Não deixemos que o ativismo ou ânsia de ganhar dinheiro privem-nos deste período regular de adoração. Bem, não existem evidências bíblicas de que o domingo tomou o lugar do sábado por determinação divina. E os textos apresentados nesse material que citei não provam isso. Mas não é este o propósito de nosso estudo hoje. Nós vamos demonstrar como a igreja protestante evangélica sempre ensinou que o princípio do sábado prossegue sob o novo concerto, segundo as Escrituras, e também segundo a mais legítima tradição protestante evangélica. Eu fui nascido e criado num lar evangélico, protestante, de uma igreja tradicional, e eu me lembro quando criança, lá pela década de 60, meu pai nos ensinava a respeitar o domingo, de uma maneira que nós não podíamos nem estudar para provas que caíssem na segunda-feira. Ele não queria que nós estudássemos para essa prova no domingo. Havia campeonato de futebol na várzea, região das várzeas, perto de casa. Eu queria ir, não podia, domingo não era para isso. Se havia atividades na escola no domingo, eu não ia, porque havia esse respeito, pelo domingo. Naquele tempo havia maior respeito.
algum respeito, diríamos. Eu até aprendi na escola dominical um corinho que a certa altura dizia o seguinte: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Era um corinho que a gente aprendia, até cantava lá na frente, perante a igreja, né? Naquelas apresentações das classes infantis. Agora o corinho era engraçado, ele continuava, dizia assim, ó: do Senhor está roubando, quem aqui chega atrasado, o seu nome fica ausente e ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Bem, eu não sou cantor, né? Mas ajuda a ilustrar a questão. Pois bem, agora, alguma coisa mudou, né, ao longo da história. O que será que aconteceu que o mundo protestante deixou de lado esse princípio? Quando no passado se sabe que em certos países protestantes, né, era até uma lei pela qual quem não fosse ao culto no domingo pagava multa. As pessoas tinham que ir ao culto. Domingo era dia de culto. Pagava multa se não fosse. E se fosse pego trabalhando no domingo, podia ser preso, né? Claro que nós não somos a favor desse tipo de coisa, porque é misturar lei civil com questões religiosas e não pode ser assim, né? Pois bem, mas o que é que aconteceu então que o domingo passou a ser esse domingão do crentão de hoje em dia, como eu chamo, né? O indivíduo vai para a igreja, cumpre a sua obrigação, depois vai para casa e faz o que bem entende, compra, vende, vê o esporte no estádio ou na TV, o que não é de acordo com a instrução clássica histórica do protestantismo e o princípio bíblico, né, do dia de repouso. Pois bem, eu creio que o que aconteceu na minha família é um microcosmo do que aconteceu pelo mundo todo. É que apareceu em nossa casa a famosa TV, a televisão, né? E quando entrou a televisão em casa, as coisas começaram a mudar. Qual é o dia que tem programação mais atraente na TV? Não é? Qual é o dia? É o domingo. Eu me lembro quando era criança, havia até um programa para criança, era o Cirquinho do Arrelia, com os palhaços Arrelia e Pimentinha. E o programa dominante era o programa Silvio Santos, era quase o dia todo de programa. E depois havia o esporte, né? Jogos e tal. Gente, isso causou um impacto tremendo. Não se fala por aí, ou se falava pelo menos, que o mundo invadiu a igreja? Olha aí, ó. O mundo invadiu a igreja e começou por aí, pode crer. Começou por aí. A bendita da televisão fez com que as pessoas perdessem o enfoque. Esse princípio de dedicar um dia ao Senhor plenamente foi deixado de lado, né? Agora, eu tive gente que me falou o seguinte: não, sabe, é porque é o seguinte, houve uma flexibilização, porque os tempos modernos, não sei o quê, não sei o quê. Gente, é um perigo essa história de flexibilização, porque só querem flexibilizar esse mandamento. Quem sabe não é por causa dessa ideia de flexibilização que começaram a ser flexibilizadas outras regras, outros princípios, outros mandamentos da lei divina? Por exemplo, hoje você sabe que existem igrejas realizando o casamento gay. É a flexibilização, né? A flexibilização. Será que isso não começou com essa flexibilização do quarto mandamento? Não é? Pois bem, mas vamos ver aqui um documento protestante e evangélico clássico que serviu de base ideológica para muitas igrejas pelo mundo. Seria a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, artigo 7 e 8, que corresponde em texto igual à Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 22, artigos também 7 e 8. Eu vou ler para vocês aqui. Artigo 7. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, entre parênteses, descanso, santificado por ele, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana,
dia que na Escritura é chamado domingo ou dia do Senhor, e que há de continuar até ao fim do mundo como o sábado cristão. Artigo 8. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então vejam, esse é o documento de batistas e presbiterianos, documento oficial, não é? Agora, quando é que foi mudado isso? Nunca. Porque para mudar uma regra como essa, teria que haver Assembleia Mundial de Batistas e Presbiterianos, né? Para fazer tal mudança. E não houve, nunca houve tais mudanças. Daí nós temos pessoas que estão já sentindo, né, que isso não está certo. Vozes que se levantam no meio evangélico protestante. Eu vou ler para vocês aqui algumas declarações de autoridades de diferentes igrejas. Agora, muito bem, eu vou começar com um texto de um presbiteriano chamado Brian Schwartzley. Eu não conheço esse cavalheiro, mas isso eu encontrei no site do monergismo.com, não é? E uma discussão sobre os 10 mandamentos. Então, Brian Schwartzley, olha, gente, é como diz a Bíblia, né? Duro é esse discurso. Então, não sou eu que estou dizendo, não são os adventistas. É um presbiteriano, um líder, pastor, não sei, Brian Schwartzley. Ele diz o seguinte: em muitas igrejas reformadas, há uma rejeição proposital da ideia de se considerar de forma específica as exigências do 4º mandamento. Isto é geralmente o resultado de 2 sérios problemas dentro da liderança da igreja. O primeiro é a hipocrisia. Estão sendo ordenados ao ministério homens que não sustentam o ensino estrito do domingo expresso nos padrões de Westminster. O segundo é a covardia. Os pastores evitam as especificidades e deixam cada membro da igreja decidir por si o que significa a guarda do domingo. Como seriam a igreja e a sociedade se cada um pudesse definir por si o que significam fornicação, roubo, assassinato ou cobiça? É de se espantar que vivamos um tempo de grande profanação do dia do Senhor? Como eu disse, duro é esse discurso, né? E ele pega duro em cima dos pastores. Ele usa essas palavras aí. Covardia, hipocrisia. Bom, não tenho nada a ver com isso. É gente da própria igreja evangélica falando. Vamos ver agora o Felipe Luiz Machado, o pastor da Igreja Cristã Reformada. Ele diz: ouso afirmar que, muitíssimo infelizmente, a maioria dos cristãos nunca foi ensinado acerca do 4º mandamento. Entre parênteses, eu fui um deles. Pois creem que hoje estamos na graça e não mais na lei. Mas conforme já temos visto domingo após domingo, a lei de Deus é boa e continua válida para o crente atual. Não como meio de salvação, entre parênteses, pois somos salvos por Cristo. Nem de condenação, entre parênteses, pois não é por obras que somos salvos, mas pela fé operada pelo Espírito Santo em nós, vírgula, mas como o único meio de se expressar nossa devoção ao Senhor. Eu tenho as fontes aqui. Ok, mais um pensamento agora do pastor Marcelo Lemos, presbiteriano. Ele diz assim: admito que durante muito tempo, como eu achava que Cristo havia abolido a lei de Deus, aí ele coloca entre hífens, né? Creio que este pensamento é aceito por muita gente. Eu me valia de argumentos dos quais hoje me envergonho. Eu era um blasfemador da lei de Deus e muito me arrependo. Outro parágrafo. Não estranhe, contudo, que boa parte dos escritos contra os sabatistas que encontramos na net, ou internet, né? E mesmo em livros, comecem invariavelmente com palavras contra a lei de Deus. Se não tomarmos cuidado, podemos ser convencidos de que não há meio de aceitar a lei de Deus e continuar adorando a Deus no
dia do Senhor, ou seja, no domingo. Assim, que jeito mais fácil de refutar os sabatistas que destruindo a autoridade da lei de Deus para os nossos dias? Mas, além de não ser fácil argumentar contra a lei de Deus, trata-se de uma atitude pecaminosa. E depois, finalmente, outro parágrafo mais adiante. Qualquer documento da Igreja Reformada irá confirmar que nós nunca abrimos mão de guardar o quarto mandamento. Eu poderia citar muitos mais, outros autores, como um autor metodista. Eu já citei aqui a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, página 112. Há muito mais gente se manifestando nesse sentido, não é? Porque é a verdade, não foi abolido este princípio de que o domingo é o sábado cristão. Então, segundo, inclusive, documento mais moderno, como se você for ao Portal Batista da CBB, que é Convenção Batista Brasileira, né? Você vai encontrar lá a Declaração Doutrinária Batista. E sabe o que diz o artigo 10? Eu não vou citar aqui todo, mas você pode procurar e ler. Lá diz assim, o dia do Senhor, que é o domingo, ou seria o domingo, nós não cremos que seja, mas oficialmente assim é para os batistas e presbiterianos e metodistas, etc, etc. O dia do Senhor é para ser dedicado a Deus sem atividades seculares nem recreativas. Então, gente, é muito claro, né? Recreativas, não é dia de ver jogo de futebol. Aliás, existe até nós temos um tópico no Facebook, onde nós discutimos isso antes, falando do exame do Enem. Deixa eu contar umas experiências aqui sobre o Enem. Como sabem, os adventistas fizeram arranjos com as autoridades educacionais e os jovens adventistas que iam fazer esse exame, eles entravam no recinto, né, dos exames, mas ficavam numa sala separada até o pôr do sol, que só depois, então, é que começavam a fazer os seus exames, né? E meu filho teve umas 2 ou 3 ocasiões dessa, e ele me conta uma história interessante. Ele conta de um jovem que foi fazer esse exame e estava lá, né, nervoso. Mas que hora que começa esse exame? Mas por que não começa? E toda hora dava aqueles muxoxos, né, e nervoso. Até que a coordenadora chegou na sala lá e ele, esse exame, quando é que começa? Só quando escurecer, só depois do pôr do sol. Mas como? Que história é essa? Por que isso? Falei, você não é sabatista? Não, eu não sou não. Falei, mas você marcou na ficha de inscrição que é sabatista, olha aqui. Porque tinha um quadro, né, que a pessoa colocava um X, que havia pergunta, você é sabatista? Ele pôs que era. Ele nem sabia o que vinha a ser sabatista, ele nem sabia. Ele estava lá preso com os outros jovens adventistas. Aí os jovens ofereceram para ele sanduíche, coisas assim que tinham levado de lanche, né? Não quero saber de comer nada, eu quero fazer esse exame. E ali o jovem ficou preso e passou mais um tempo, ele levantou e desistiu do exame, foi embora. Agora, no próximo ano, ele não ia marcar mais a ficha como sabatista, certamente, né? Então, isso foi abolido. Eu mesmo tive a oportunidade de assinar a petição aqui do Avaí mesmo, mandaram pela internet, né, para pedir às autoridades que acabassem com esse negócio, que os exames fossem no outro dia. E eles, então, decidiram que será domingo, 2 domingos. Agora, pelos regulamentos evangélicos que eu mencionei, né, protestantes evangélicos, os pastores evangélicos tinham que chegar às autoridades e fazer arranjos semelhantes, né? Os jovens evangélicos ficariam presos numa sala, né? É meio complicado, né? Até a meia-noite, para daí fazer o exame. Mas você já ouviu falar de algum pastor evangélico fazendo esse empenho? Percebem onde está o problema? Então, gente, quem vai ganhar o jogo domingo, eu não sei. Mas quem vai perder é a coerência, né, dos ensinos clássicos históricos protestantes evangélicos, que, como eu disse, é lei, gente, não foi mudado, não foi alterado, não foi flexibilizado coisíssima nenhuma. Agora vocês pensem seriamente, porque a verdade dos fatos é que esses documentos estão certos naquilo que ensina no princípio de dedicar ao Senhor o dia integralmente, mas estão errados num detalhe, não é o primeiro dia da semana, é o 7º, tá? Então, graça e paz a todos, Ahu Hoi,
Até logo em Havaiana.